Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essa oportunidade que nós temos de estudarmos a Sua palavra, nesse dia em que nós comemoramos a morte de Teu Filho, mas esta é uma lembrança que nós devemos ter todos os dias na nossa vida, porque foi a maior bênção que nós podemos receber, foi a morte do Teu Filho no nosso lugar e a Sua ressurreição. Nós Te louvamos por isso, Senhor, que nós possamos nesta aula estarmos relembrando isso e glorificando o Seu nome. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então, olha como são as coisas, né? Justo hoje que estamos comemorando aí a Sexta-feira da Paixão, morte de Cristo, nós vamos falar sobre esse tema aí, o Solus Christus. Nós já vimos diversas vezes que Martinho Lutero, ele é o pai da Reforma Protestante, e ele contestou a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada, confrontando o vendedor de indulgências, Johann Tetzel, com suas 95 teses em 1517. O facsímile das 95 teses. Eu já falei isso para vocês. As 95 teses, ela trata das indulgências. O grande foco das indulgências, das 95 teses, é sobre a indulgência, atacando a venda das indulgências por parte da Igreja Romana. Eu passei esse vídeo aqui, que ele retrata os primeiros momentos da Reforma Protestante, quando Lutero se deparou com a salvação unicamente pela fé no livro de Romanos. Eu quero passar esse vídeo de novo para vocês. Justiça ND, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Que frase maravilhosa, né? Cristo. O homem precisa somente de Jesus Cristo. É o grande tesouro que o homem precisa. Então, a igreja medieval pregava que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Então, como que a igreja naquela época pregava que você poderia comprar a liberdade de Deus de punir o pecador? Através da compra de uma indulgência, através de uma doação em dinheiro que você doava para a igreja, você recebia tipo um salvo-conduto. Irmãos, essa venda de indulgências na época de Lutero, ela era tão grave. Nessa época, a igreja estava falida praticamente, precisava de muito dinheiro, porque eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, precisava de muito dinheiro. E eles chegaram a vender uma indulgência, que é chamada uma indulgência plena, segundo eles. E nessa indulgência plena, ele dizia assim, que mesmo que você estuprasse a mãe de Cristo, você estaria com seus pecados perdoados. Olha o nível de heresia que chegava. Então, você comprava o perdão de pecados teus, dos teus filhos, de gente que já morreu. Então, era uma barbaridade. As pessoas eram coagidas
a doar dinheiro para que a igreja pudesse enriquecer. Então, a igreja romana pregava a escritura e a tradição, a graça e os méritos, a fé e as obras, Cristo, Maria e a intercessão dos santos, e a glória ia para Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Então vieram os protestantes e falaram sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christo, soli Deo gloria. E esse é um quadro, nós já falamos isso, é o quadro da igreja evangélica atual. É lógico que a gente não pode generalizar, mas grande parte daqueles que se dizem evangélicos, eles acreditam em algo parecido com isso. A escritura e o eu acho. Então, você vai falar a respeito de uma doutrina das escrituras, a pessoa fala assim, mas eu acho, mas eu acho, mas eu acho. A graça é o livre-arbítrio? Não. Se eu não quiser, Deus não pode fazer nada. A fé e o aceitar Jesus. Então, as pessoas hoje, elas são salvas não porque elas confiam em Cristo, mas porque elas aceitaram o pobre do coitado do Jesus, né? Cristo e a minha perseverança. Não, eu preciso perseverar na minha fé, senão... E redunda na glória a Deus, a mim e ao meu líder. E os reformadores, os protestantes, falavam assim, somente a escritura, sem a tradição, somente a graça, sem os méritos, somente a fé, sem as obras, somente Cristo, sem a igreja, sem Maria, sem os santos da igreja, sem mais nada. E glória somente a Deus, não a igreja, não a Maria, não aos santos, glória a mais ninguém, somente a Deus. O primeiro dos solas aí, a sola escritura, é a fonte de onde deriva toda a doutrina, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pregamos. O final, sola Deo glória, a última delas, dos últimos solas, é o objeto, o objetivo de tudo isso. Nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, para que somente Deus seja glorificado e ninguém mais receba glória por isso. E a maneira como nós somos salvos, a razão de nós sermos salvos, por quem nós somos salvos, então, é o sola gratia, sola fide, solus Christus. Nós vimos o sola escritura, então, que é a fonte, sola gratia. Graça é o favor espontâneo de Deus outorgado ao indigno. Sola fide, a fé está relacionado a algum evento do passado, algo invisível ou de um acontecimento futuro, pois para eventos visíveis e do presente não se necessita de fé para crer. Então, em fatos passados e invisíveis, convicção. Em fatos futuros, certeza, baseado em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E hoje nós vamos estudar o solus Christus. Então, uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. E eu, no que eu acredito de fato? Qual que é a minha profissão de fé? Qual é a confissão que está nos meus lábios? Quando alguém pede a razão da esperança que há em mim, o que eu respondo? Será que eu respondo algo que eu fiz? Ou será que eu respondo algo que Cristo fez? Então, nós precisamos manter firme a nossa confissão. Quero ler com vocês o texto, então, uma parte de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Cristo, ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo que existe no universo foi feito por ele e por intermédio dele e para ele. Eu não sei como tem pessoas que se dizem cristãs,
se dizem muitos até reformados. Eles têm coragem de desprezar esse tipo de texto e colocar em dúvida que Deus criou todas as coisas, conforme narra as próprias Escrituras, lá no Gênesis. É difícil, né? Como que nós vamos desprezar essas coisas da palavra de Deus? É não acreditar no primeiro pilar, no primeiro solo, o solo da Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer, ele veio para os judeus, para a sua nação, e ele foi rejeitado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa frase, né, que está na boca de todo mundo, assim, que todo mundo é filho de Deus. Não, não. Somente aqueles que recebem a Cristo são filhos de Deus, como está bem claro. Todos nós nascemos criaturas de Deus, mas nós nascemos separados de Deus, nós nascemos inimigos de Deus, porque nós nascemos em nossos delitos e pecados. Mas aqueles que recebem Cristo se tornam filhos de Deus. E o versículo 13, né? Que é um versículo que é esquecido, é ignorado. As pessoas sabem de cor, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, as que creem no seu nome. Mas eles não conhecem, ignoram o versículo 13. Como que essas pessoas nasceram? Os quais não nasceram do sangue. Então, o que ele está falando aqui? A palavra de Deus, o que está falando? Que aqueles que nasceram de novo, aqueles que pertencem a Cristo, eles não se tornaram filhos de Deus através da hereditariedade. Não é porque é judeu, não é porque pertence a um povo, ou não é porque o pai é que o filho é. Isso não é hereditário, isso não é um nascimento natural. Nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa o seguinte, que não é por obras, que não é pela força da carne, não é pela força do braço, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós deixamos de fazer que nós somos salvos. Nem da vontade do homem, quer dizer, não é pelo livre-arbítrio, não é pela aceitação que uma pessoa, por uma opção que a pessoa se torna filho de Deus, mas nós nascemos de novo por causa da vontade de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui João está testemunhando de que ele foi testemunha ocular da vinda de Cristo, este mundo, que ele viu com os seus próprios olhos. Em outro texto ele vai falar que, acho que é no livro de 1 João, que os olhos viram e as mãos tocaram no Verbo divino. Olha que coisa maravilhosa. E as nossas mãos tocaram no Verbo divino. Niebuhr disse assim: proclamam e adoram um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. É o resumo do evangelho de hoje. Porque hoje à tarde a Marlene passou um link para mim e eu estava ouvindo lá uma pregação. E depois eu falei assim, olha, essa pregação aí, em princípio, assim, não tem nada de errado. Ela é tudo certinha. Mas essa pregação aí, ela caberia numa missa, ela caberia num salão do Reino da Testemunha de Jeová, em qualquer lugar ela caberia. Porque o homem não é ofendido com aquela pregação. Nada, 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 nada. Nada ali naquela pregação ofende o homem. Mas quando nós entramos profundamente no significado da cruz, de que não somente Cristo,
ele padeceu fisicamente. Porque milhões e milhões de seguidores de Cristo padeceram fisicamente tanto ou mais do que Cristo padeceu fisicamente. Mas qual a diferença? A diferença é que ele era sem pecado. E outra coisa, que todos os cristãos que foram martirizados durante toda a história, todos os profetas, todos os apóstolos, os discípulos de Cristo, que eles foram martirizados, eles sempre tiveram o apoio do Pai, a companhia do Pai. O Pai estava lá para sustentá-los na passagem dessa vida para outra. Muitos morreram cantando, muitos morreram felizes de estarem dando a sua vida por causa do Mestre. Mas com o Mestre foi muito diferente. O Mestre, ele foi abandonado pelo Pai. Naquela hora mais sombria, Deus o abandonou por causa dos pecados nossos, que ele estava carregando sobre si. E no momento de desespero, ele fala: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não reclamou dos açoites, ele não reclamou da injustiça, ele não reclamou do escárnio, ele não reclamou dos cravos, ele não reclamou do vinagre, ele não reclamou da lança que traspassou o seu lado. Mas a única hora que ele se lamentou foi quando ele sentiu o abandono do Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? E ele foi abandonado por causa do meu pecado. Quando a gente fala assim, ele foi abandonado por causa dos nossos pecados. Isso é muito vago. Mas nós precisamos saber que ele foi abandonado pelo Pai por causa do meu pecado. E você deve ter essa consciência de que Cristo foi abandonado pelo Pai ali na cruz por causa do seu pecado. Mas hoje, o resumo da pregação é essa. Proclamam e adoram um Deus sem ira. Não é? O Deus de amor, Deus é amor. Então as pregações hoje é Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana caiu junto com ele. Então, nós somos punidos pelo pecado de Adão e pelos nossos próprios pecados. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, se em Adão todos nós somos condenados, em Cristo todos nós somos justificados para a vida. Em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, isso é muito importante nesses tempos em que muitos pregam uma salvação sem Cristo. Um universalismo ou um evangelho baseado na sinceridade, na religiosidade. A minha mãe, ela não tem Cristo, mas ela é tão sincera, ela fica lá o dia inteiro lá no fogão, rezando, cumpre todas as suas obrigações. Ou então, eu já ouvi falar assim, meu filho não quer saber do evangelho, mas ele é tão bom, tão trabalhador, tão estuda e não sei o que. E as pessoas estão felizes com isso. Pais que se dizem cristãos estão felizes com seu filho, porque ele é caseiro, porque ele só estuda, porque ele só trabalha. Ele não quer saber de Deus. Mas ele é tão bom. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Condenação eterna.
guerra, Ivan tinha sido pintor. Quando a guerra terminou, ele retornou para a cidade de um soldado amigo que tinha salvado sua vida. Em memória desse amigo falecido, Ivan pintou seu retrato e agora o levava à casa dos seus pais. Não muitos anos depois, o proprietário da mansão faleceu e a propriedade foi leiloada. Compradores vieram do mundo todo a fim de fazerem ofertas pelas peças existentes. Curiosamente, os lances começaram com o retrato do filho do proprietário, mas ninguém estava interessado no quadro, mesmo sendo por um valor bem baixo. Mas o leiloeiro insistiu que o retrato do filho deveria ser vendido antes. Finalmente, uma oferta foi feita. Sendo um homem pobre, o jardineiro só podia fazer uma oferta muito baixa. Mas já que ninguém fizera outra oferta, o quadro foi vendido para ele. Todos aguardavam que, enfim, o verdadeiro leilão começasse, mas ao contrário, o leilão havia terminado. Quem comprasse o quadro do filho levaria o resto, informou o leiloeiro. O proprietário da mansão havia estipulado em seu testamento que quem comprasse o quadro do seu filho querido receberia todos os demais bens. Deus não tem maior presente a oferecer do que seu filho, Jesus Cristo. Quando você o tem como jardineiro, você tem tudo. Quando você tem Cristo, quando você tem o Filho, você tem tudo. Então, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. É do seu objeto que a fé deriva o seu valor. É do seu objeto que a fé deriva o seu valor. Onde a fé está depositada? O poder salvador da fé não reside nela mesma. Lembra que nós falamos antes de ontem? Que nós não somos salvos pela fé. A fé é o duto, é o condutor. O poder salvador da fé não reside nela mesma. E sim no todo-poderoso Salvador em quem ela descansa. É por isso, irmãos, que aquele dia que você acordar e que você acha que a sua fé está fraca, você precisa lembrar de que não é sua fé que salva. Não é sua fé, você não é salvo pela fé. Então sua fé pode ser fraca, pode ser forte, pode ser grande, pode ser pequena. Agora, quem te salva é Cristo. Então na hora que você lembra, a tua fé está fraca, minha fé está tão fraca hoje. Fala, não, mas eu não sou salvo pela minha fé. Quem me salva é Cristo, e Ele é aquela rocha inabalável. Pronto, a sua fé é fortalecida, porque ela está depositada em Cristo, não nela mesma. O problema é quando a nossa fé está depositada na nossa fé. Fé na fé. Fé na fé não salva. O que salva é a fé em Cristo. Não é a fé em si mesma que salva, e sim a fé em Jesus Cristo. Estritamente falando, não é nem a fé em Cristo que salva, e sim Cristo que salva por meio da fé, por causa da graça. Estritamente falando, não é nem a fé em Cristo que salva, e sim Cristo que salva por meio da fé, por causa da graça. Warfield. Se somos salvos só pela graça, como podemos ser salvos só pela graça e só por Cristo, né? É aquela pergunta que nós já fazemos. Então, a graça é a origem, é a causa de nós sermos salvos. A graça de Deus, o amor de Deus. A fé é o condutor, é a ferramenta. Mas nós somos salvos por Cristo. Eu quero contar uma história, uma parábola, para ilustrar isso. Vocês acham que vocês já devem ter visto um salvamento na praia, né? Então, fica lá o guarda-costa na praia, ele fica lá com seu binóculo e ele fica ali vendo lá na água, os banhistas. Dali a pouco ele percebe que um está se distanciando demais e ele apita, manda voltar e fica ali. De repente, ele vê alguém se batendo, se afogando lá longe. Ele já tinha mandado aquela pessoa voltar, que estava muito longe. O que ele faz? Ele pega os seus equipamentos,
desce e vai lá em busca daquela pessoa lá e traz ela de volta para a praia. Então vamos imaginar que ele fez esse salvamento. Quando as pessoas chegarem lá, o repórter, os parentes, os amigos, o que aconteceu? Eu estava morrendo. Estava me afogando. Quem te salvou? Quem te salvou? O que eles vão falar? O que eles vão responder? Quem me salvou foi o salva-vida. Eles não vão responder, ele não vai responder que ele foi salvo pelo bote, que ele foi salvo pela lancha, que ele foi salvo pelo colete. Ele não vai responder nada disso. Ele foi salvo, o salva-vida me salvou. Ele não vai falar assim, olha, eu fui salvo porque eu quis me salvar. Eu fui salvo porque eu chamei o salva-vida. Não! Ele vai falar assim, quem me salvou foi o salva-vida. Agora, por que o salva-vida salvou? O salva-vida salvou porque é a profissão dele. Ele está ali para isso. A profissão dele é salva-vida. Salvador. Ele é um salvador de vidas. Ele é um salva-vida. Agora, o que ele utiliza para salvar? Ele utiliza o bote, a boia, o cinto, N coisas ele utiliza. Ele vai lá e salva a pessoa. Agora, vamos supor que a pessoa chega lá e não quer ser salva. Ele abandona a pessoa lá? Não, ele não pode. Ele vai lá e traz a pessoa. Se a pessoa ficar se debatendo, ele dá um sossega-leão na pessoa e traz a pessoa à praia. Não tem isso. Agora, por quê que nós somos salvos por Cristo? E quando os outros perguntam a razão da esperança que é em nós falamos assim, por que você é salvo? Porque por causa da minha fé. Porque eu aceitei Jesus. Porque é isso. Não! Não, nós somos salvos por Cristo. Nós somos salvos por Cristo. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Quando alguém pedir a razão da esperança que é nossa, nós somos salvos por Cristo. Salmo 118, 21 a 23. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Depois Jesus vai repetir esse salmo para os seus discípulos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Em Mateus 21, 42, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Né? Então Jesus retorna lá para o Salmo e ele fala a mesma coisa. Então, aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que os homens condenaram, aquele que os homens crucificaram, aquele que foi rejeitado pelos homens, se tornou a principal pedra angular e é a pedra da nossa salvação. Então, de novo a pergunta, se somos salvos só pela graça, como podemos ser salvos só pela fé ou só por Cristo e vice-versa? Somos salvos por Cristo somente. Somente por causa de sua graça e só através da fé que ele nos dá. Isso é importante, você ter isso muito claro na sua mente. Cristo é o Salvador. Então nós somos salvos por Cristo somente. Somente por causa de sua graça e só através da fé que ele nos dá. O Salvador
a causa e o meio pelo qual ele nos salva. Então, ele salva. Por que que ele nos salva? Por causa da sua graça. E como que ele nos salva? Através da fé que ele nos dá. Como o salva-vida, que ele utiliza as próprias ferramentas e as dá àquele que salva. Daí, nós precisamos trazer para o que acontece na igreja hoje e perguntar assim, o que acontece hoje no meio cristão que nega os solos cristos? Então, na Idade Média, era Cristo, Maria e a intercessão dos santos. E vieram os reformadores e falaram, não, somente Cristo. Maria está fora disso. A intercessão dos santos está fora disso, somente Cristo. E na igreja de hoje? O que as pessoas colocaram no lugar de Maria e da intercessão dos santos? Relativismo. Então você vai falar com muita gente e fala, não. Que isso? Isso não é desse jeito, não. Vê lá se a coisa é desse jeito. Uns vão falar assim, isso é ficção, isso é uma forma de expressão. Na realidade, Cristo não ressuscitou. Ele ressuscitou nos nossos corações. Ou então fala, não, vê lá se um Deus de amor vai mandar uma pessoa para o inferno. Ele vai criar uma pessoa para mandar para... Não. Então, relativiza. O relativismo nega os solos cristos. Uma outra coisa que nega os solos cristos é o legalismo. Nós acharmos que a vida bonita de alguém vai salvá-la. Que a nossa vida bonita vai nos salvar. De que a nossa vida religiosa vai nos salvar. Que se nós fizermos alguma coisa ou deixarmos de fazer, vai nos salvar. Então, o legalismo é uma forma de nós negarmos também os solos cristos. Outra coisa que é muito presente hoje na igreja moderna é o adesismo. Vocês se lembram na aula de história que eu falei que o adesismo ele surgiu na igreja quando o Império Romano, inicialmente através de Constantino, aceitou o cristianismo e depois transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, daí, começou a haver adesismo em massa dentro da igreja, e as pessoas se tornaram cristãs, não mais porque elas haviam nascido de novo, mas porque elas aderiram ao cristianismo. E hoje, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo, mas que elas aderiram ao cristianismo. Elas aceitaram um apelo de levantar a mão, de vir à frente e de se batizarem, e elas se tornaram cristãs, entre aspas, mas elas jamais nasceram de novo. Elas têm uma vida que parece cristã, um vocabulário que parece cristã, mas elas nunca nasceram de novo. É o joio no meio do trigo. Então, quais são as aplicações de tudo isso? É o Espírito Santo quem revela Cristo. É o Espírito Santo. Então, é através da obra do Espírito Santo que nós nascemos de novo. E que nós recebemos a Cristo. Não pelo sangue, não pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Cristo. É o Espírito Santo quem capacita homens a testemunharem de Cristo. Então, nós não somos chamados a testemunharmos de nós, a contarmos a nossa experiência. A nossa experiência, irmãos, ela pode ilustrar aquilo que Cristo fez, mas nós não somos chamados para testemunhar de nós, de contar a nossa história, mas nós somos chamados a falar de Cristo para as pessoas. Só há salvação em Cristo. Não há salvação em mais ninguém, em mais nada. Somente Cristo é o nosso Salvador.
E por que só Cristo é Salvador? Por que somente Cristo? Porque ele é o descendente da mulher, conforme está em Gênesis 3:15. Ele é o descendente de Abraão, a semente de Abraão. Gálatas 3:16. Ele é o profeta, como está lá em Deuteronômio 18:15, que Moisés fala que Deus haveria de mandar um profeta que era maior do que ele. Ele é o rei eterno, conforme está em 1 Crônicas 22:10. Cristo, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, conforme está em Isaías 9:6. Irmãos, esse texto vocês precisam ter em mente quando vocês vão conversar com o Testemunho de Jeová. Você pega lá a Bíblia do Testemunho de Jeová, esse texto está desse jeito aí. O seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então você fala para ele te explicar, ele não sabe explicar. Porque ele nega que Cristo é Deus. Ele nega que Cristo é o Pai da eternidade. Então, muitas vezes a gente vai conversar com eles e a gente acaba caindo na discussão que eles propõem, quando na realidade nós devemos ver nesses textos que falam a respeito de Cristo. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. E ele é o Cordeiro de Deus de João 1:9. E ele é o sumo sacerdote de Hebreus 5:5. Então, ao mesmo tempo que ele é o Cordeiro de Deus de João 1:29, ele é o sumo sacerdote de Hebreus 5:5. Ele é oferecido, ele que é oferecido, e ao mesmo tempo ele se torna o nosso mediador, o nosso intercessor junto ao Pai. É de Cristo, então, que nós somos chamados a testemunhar. Em Atos 4:18-20, Pedro e João haviam sido presos injustamente, e daí as autoridades os chamam e falam assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que eles haviam visto e ouvido? A Cristo. Percebe? Eles não tinham sido impedidos de pregar religião, de seguir a religião, mas eles foram impedidos, eles estavam sendo impedidos de falar o nome de Cristo, ensinar em nome de Cristo. E eles respondem, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso, irmãos, que quando a gente fala de Deus, as pessoas aceitam. Agora, quando nós começamos a falar de Cristo e da sua obra, é que as pessoas rejeitam. Existe uma inimizade com Cristo. I'm 18 right now, and when I was 9, I prayed a sinner's prayer. And I believed I was saved, and when I was 10 years old, a woman would come to me in Sunday school, and I was a 10-year-old boy, and she would give me a big smile, and she would say, Jesus Christ wants to build his house in your heart. He wants to make your heart his home. And thinking back, I would have rather her have pointed right in my eye and say, you are dead, you are dull, you are dying, you're deceived, you have nothing, and your life is worthless unless Christ is your life. And I can say that because of what he's done for me. Because I can look at Philippians 3:8, a verse in the Bible where Paul talks about it all being lost. You look back and say, it was so overwhelming the first time I read it. It's just overwhelming, so powerful, it's so humbling. But it's not. It's a verse of victory.
It's Paul. He conquered everything. Through faith in Christ, he conquered it all. And I can look and I can try to find things I've sacrificed. I can't find a single thing I've sacrificed because I haven't given anything up. Because the one treasure is Christ. You can't understand giving anything up unless you understand how great a treasure Christ is. Because if you understand that, then you realize that it's all worthless to begin with. And all from the start, the world, sexual perversion. You might look at yourself and you might say, it takes a man of great faith to sin and still know he's saved. That's faith, right? That's an excuse. It's an excuse to sin, to go against God. Sin goes against God. How can you love him and say, I'll sin against him? It makes no sense. Whether I get up here, whether I'm at the Alamo, I have to fight the temptation to just sit down and shut my mouth. Because I used to sit in my room in silence. I hated everyone. I hated talking to people. I would sit there, loving being alone. But he's blessed me to labor. That when I was saved, I was drastically changed. I read things like Isaiah 6, and I look at that man. He met with God. He saw God once. And he didn't say, after the cherubim said, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the whole earth is full of his glory. He didn't look at him and say, I accept you into my heart now, Jesus. He said, the only thing I can do is condemn myself to hell. He was trying to convince God, I am worthless, I'm a sinner. Woe is me, woe is me, woe is me. It's convincing him to send him to hell. We say we've sacrificed things. I've sacrificed nothing. By the grace of God, he reaches in and he plucks things out of my life that aren't of him, that aren't worthy of him. And that is my testimony today. Maravilhoso esse testemunho, né, irmãos? Um garoto de 18 anos dando esse testemunho aí de que o tesouro é Cristo. O tesouro é Cristo. Quando nós somos deparados com a maldade do nosso coração e com a santidade de Cristo, é que nós compreendemos o que ele padeceu naquela cruz. O que significou a morte dele. O grande problema hoje é que nós elevamos o homem e rebaixamos a Cristo. Então, o homem não é tão pecador igual as Escrituras falam. Nós somos pecadores. Ninguém nega. Sim, nós temos ainda alguma coisa de bom. E daí, então, nós elevamos o homem. E nós rebaixamos a Deus. Ah, não. Vê lá. Deus é amor. Deus, ele abre mão da sua soberania. O homem é importante para Deus. Deus, sem o homem, Deus está lá triste, sozinho. Deus precisa do homem. Então, percebe? Então, nós elevamos o homem e rebaixamos a Cristo. Quando, na realidade, nós precisamos enxergar a malignidade do nosso coração, de que nós violamos todos os mandamentos de Deus. Quando nós descumprimos aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso inimigo, como nós amamos a nós mesmos, que ninguém cumpre esse mandamento, nós estamos violando toda a lei de Deus, nós estamos quebrando toda a lei de Deus.
Nós precisamos reconhecer que nós nascemos inimigos de Deus, que a ira dele está sobre a nossa cabeça. E daí nós podemos nos refugiar em Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou por nós, aquele que deu seu corpo para padecer no nosso lugar, aquele que derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados, aquele que foi abandonado por Deus para que nós pudéssemos ser recebidos por Deus, aquele que foi considerado pecador para que nós pudéssemos ser considerados santos e pudéssemos pertencer à sua família. Que ele possa ser glorificado nas nossas vidas e que a nossa confissão possa permanecer firme. Nós somos salvos apenas por Cristo, por causa da sua graça, por meio da fé que ele nos concede. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que nasceu neste mundo, padeceu, foi abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados, por causa do meu pecado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, reconhecermos que Ele é o nosso tesouro, o nosso maior tesouro, o nosso único tesouro. E que a nossa fé, Senhor, seja cada dia aumentada, cada dia acrescida. E que no último momento da nossa vida, nós possamos permanecer, Senhor, firmes, inabaláveis, com a nossa fé e a nossa esperança somente em Cristo. A pedra principal, a pedra angular, que foi rejeitada por muitos, mas que nós possamos recebê-lo e ele possa nos conduzir à sua presença, para a glória do nome dele. E é em nome dele que nós oramos. Amém.